Esta supercobra é a maior que o mundo já viu. Esse réptil gigantesco era tão comprido que não teria nenhum problema em se enrolar ao redor do Tiranossauro Rex. Esta é a Titanoboa. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Curiosos. Antes de tudo, você já se inscreveu no canal? Titanoboa é o novato no grupo das cobras, tendo sido descoberto apenas em 2009, mas tem causado um grande impacto no mundo da paleontologia desde então. A Titanoboa foi descoberto na mina de carvão de Cerrejón, no nordeste da Colômbia. Daí vem a segunda metade de seu nome científico, Titanoboas cerrejonensis. E certamente merece a primeira metade, pois esta cobra era um verdadeiro titã. Inicialmente, os paleontologistas estudando o local nem reconheceram as vértebras como ossos de cobra, pois eram muito grandes. Até eles ficaram chocados ao encontrar uma cobra tão massiva entre as camadas de carvão. Com incríveis 13 metros de comprimento e quase 1 metro de largura, a Titanoboa pesava mais de 1.100 quilogramas, o que é mais longo do que um Tiranossauro Rex, mais largo do que uma porta e mais pesado do que uma morsa. Antes da Titanoboa, a maior cobra já descoberta era a Gigantophis garstini, uma serpente de 7 metros de comprimento que viveu no norte da África há cerca de 40 milhões de anos. Para dar uma ideia de como esses dois gigantes se comparam às cobras de hoje em dia, a cobra mais longa viva é a Piton reticulada, que tem em média pouco mais de 6 metros de comprimento, ou seja, o comprimento de um ônibus escolar pequeno. Até a descoberta da Titanoboa, os herpetologistas debateram por décadas sobre o quão grande uma cobra poderia teoricamente ficar. A melhor estimativa deles era de cerca de 12 metros de comprimento, e a Titanoboa, com 13 metros de comprimento, ultrapassou completamente as expectativas de todos. Entre as costelas fossilizadas e as vértebras encontradas na mina de carvão, cerca de 30 indivíduos de Titanoboa foram identificados, incluindo um esqueleto e crânio completos. As rochas nas quais eles foram encontrados datam de cerca de 60 milhões de anos atrás, pouco depois da extinção em massa que dizimou os dinossauros. Isso torna a Titanoboa o maior predador do mundo que conhecemos por um período de mais de 30 milhões de anos, até o surgimento do Megalodon, há 23 milhões de anos atrás. Sabe aquele gigantesco tubarão de 15 metros de comprimento que todos adoram, que come baleias? Cobras como a Titanoboa são poiquilotérmicas, ou seja, são um tipo de animal de sangue frio cuja temperatura corporal flutua. Isso significa que elas não podem regular sua própria temperatura e dependem da energia térmica do ambiente para alimentar seu metabolismo. O formato do corpo dos poiquilotérmicos, que geralmente são achatados como os peixes ou alongados como as cobras, ajuda-os a se aquecerem e a se resfriarem rapidamente. As maiores cobras hoje vivem ao redor do Equador, porque as temperaturas mais altas permitem o desenvolvimento de corpos maiores. Quanto mais longe das temperaturas escaldantes, menores são os poiquilotérmicos. Para determinar o tamanho da Titanoboa, os paleontologistas usaram a relação entre o tamanho das cobras vivas e suas vértebras e aplicaram isso à antiga serpente. Acredita-se que a Titanoboa tinha mais de 250 vértebras. Então, como a Titanoboa conseguiu ficar tão grande? A estratégia de crescimento de outros répteis gigantes desde a última extinção em massa tem sido prolongar a duração de seu crescimento para que eles continuem crescendo por mais tempo. Um estudo sugere que a Titanoboa não apenas passou mais tempo crescendo do que seus ancestrais, mas também cresceu mais rapidamente, o que explicaria por que essa cobra conseguiu ficar tão grande. Uma grande proporção dos indivíduos adultos encontrados na mina de carvão tinha 13 metros de comprimento, sugerindo que este pode ter sido o tamanho médio dos adultos, e não apenas um caso isolado. Antes da descoberta da Titanoboa, nenhum animal terrestre de 55 a 65 milhões de anos atrás havia sido encontrado na América do Sul tropical. Devido à relação entre tamanho e temperatura ambiente,
A descoberta da titanoboa, na verdade, ajudou os cientistas a entender melhor o ambiente e o clima em que ela viveu. Concluíram que a temperatura teria precisado ser de pelo menos 30 graus Celsius para sustentar o crescimento da titanoboa até essas dimensões gigantescas. Fósseis de plantas na área, que se assemelhavam às plantas tropicais de hoje, mostraram que a titanoboa vivia em uma floresta tropical antiga, a mais antiga já encontrada na América do Sul e a base do ecossistema amazônico atual. Mas a titanoboa não foi a única descoberta na mina de carvão de Cerrejón. A caça a fósseis pode ser difícil em áreas onde não há rocha exposta. A mina, no entanto, desenterrou uma riqueza de outros fósseis, de tartarugas a crocodilos e peixes. Isso mostrou que a área na época era um ambiente pantanoso, semelhante aos Everglades da Flórida. A presença desses animais aquáticos apoiou a hipótese de que elas passavam muito tempo na água. Dado seu tamanho gigantesco, a titanoboa provavelmente era bastante desajeitada em terra e provavelmente preferia deslizar na água, como as anacondas de hoje. Seus dentes também parecem ser mais adequados para pegar peixes, o que apoia a ideia de que eles eram aquáticos. Sua dieta provavelmente consistia em peixes de água doce gigantes e, potencialmente, grandes crocodilos. Portanto, esses animais provavelmente eram os caçadores originais de crocodilos, antes de Steve Irwin e seus contemporâneos. A titanoboa permanecerá como a maior cobra já descoberta, ou há serpentes fossilizadas ainda maiores, esperando para serem encontradas? Se houver, espero que um dia elas se insinuem em nossas vidas. Então, sobre o que devemos falar a seguir? Por favor, nos informe nos comentários e não se esqueça de se inscrever para novos episódios toda semana. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do tempo. Até mais! Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!